pai dele não chora. Agora eu vou pensar nele. Aí ele chega com a Aí tá bom, fica no teu da minha. Aí eu não vai lavar. Não, R$ 70 já não. Vai pra cá. Vai comer, Eu comprei logo lá pra vir voltar. Ah, ele veio e voltou de. Ele veio de Guanabara e vai voltar. Só veio os dois. Tem uma menina. Mais velho. Mais velha, mais velha. É o dois mais novo. Os dois do papai. Ah, esse daí não é não. Tem o quê? Fazer 18, maior. Vai. E o outro vai. Vai, amor. Vai pra ele, vai, amor. E agora? Tem aqui, vem. Mais alto é mais velho ou mais. Mais velho. Não comigo. Tem que ficar uma hora aí, fica daí. Pode trocar ela lá. Fica com ela aí. Bota cá, bota. Vai sentar mais, ó. Vai tomar cadê? Boa noite, irmão. Deus o abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus aqui estamos mais uma vez reunidos nesta noite. Dessa terça-feira, né? Hoje é dia 3 do primeiro mês do ano de 2023, é isso? 2023, né? Graças a Deus aqui estamos, Deus nos deu essa oportunidade de podermos estar reunidos aqui com a nossa irmã. E hoje a nossa irmã Toé, mas nós também, que estava com uns dias que ela não vinha, no começo ela sempre estava, e estava com o tempo que ela não vinha. O esposo dela, nosso irmão Cláudio, né, Cláudio? Edivaldo, eu sempre troco. Ele sempre vem, sempre lá, ele é aqui quando nós vem, ele sempre vem. E hoje, para mim, foi um privilégio e uma alegria muito grande conhecer mais um filho da irmã Lourdes, que eu não conhecia. Deu uma falida, meu. Esse aí é o Antônio, né, irmã Lourdes? Antônio Ribeiro, né? Não conhecia. Na verdade, eu conheci o pai de vocês. Ele parece que foi dele, Eu conheci. Eu não conhecia a irmã Lourdes e nem conhecia os filhos, mas eu conheci o pai de vocês. Ele está assim de vista. Eu não tinha intimidade, mas eu conhecia ele assim de vista. Porque sempre ele andava pela Altamira, e eu fui de lá, eu sempre ouvia ele lá. Então eu sabia quem era. Ele e o Zé Netina, o Raimundo e o Zé, todos os dois eu conhecia. Era o Raimundo, é o pai dele. Eu fui hoje lá na Altamira. Foi lá? Lá na casa do Zé, da Rosário. Foi. Eu vou pra lá quase todo mês, eu tô lá quase toda semana. Então aí eu conheci o pai dele, o marido da irmã e o cunhado, mas os filhos eu não conhecia nenhum. Quando eu conheci e vi o pastor Raimundo, que ele foi quem foi, ele parece que me conhecia. Aí ele disse, não, eu vivia lá, que eu ia com o papai para o Altamira, eu vivia lá, mas eu não lembro dele. Aí nós viemos se conhecer no Evangelho, graças a Deus, e estamos juntos nessa batalha já com um pouco tempo na caminhada. Mas o Marco eu vim conhecer aqui, depois eu comecei a vir uns cultos que eu também não conhecia. E não conhecia nenhum dos filhos da irmã. Então, para mim é um privilégio poder conhecer toda a família de nossa irmã, os filhos, as filhas. Já. Tem uma que mora na Teresina, penso que é Neta o nome dela. Ela veio agora para o Natal. Ela sempre tem vindo aqui, culto aqui, quando a gente vem, às vezes ela está por aqui, ela está aqui, ela já foi culto lá na igreja, já teve lá com a irmã.
Também eu conheci aquela mais velha, né, que teve aqui, tem tempo. A Rita. Parece que é. Mas vem aquela morena que vem. É, uma morena que teve aqui um tempo desse Aí aí. depois vem a Rita. Então é a graça de Deus que faz isso para nós nos conhecer. E uma você vai conhecer. Devagarzinho Deus vai nos abençoando e a gente vai conhecendo os outros. Então nós vamos começar, dar início ao culto nessa noite aqui na casa da irmã. Hoje é o dia que é aqui para a irmã ministrar a ceia, lembrar a morte do Senhor no Calvário, nossos pecados. A ceia na igreja foi domingo, todo primeiro domingo do mês nós temos a ceia na igreja. Aí aqui a irmã, depois, às vezes a gente dá antes de ir lá na igreja e às vezes depois. Aí o dia primeiro a gente deixou para hoje. No Cajueiro da Praia também a gente tem uns irmãos lá. Aí eu dava ceia lá. Só que os irmãos que tem lá são irmãos novos, eles são tudo novo. Eles têm capacidade de poder ir à igreja, não é tão longe, tem van, tem tudo. Eu digo, não, eu vou postar aqui o negócio da ceia de dar aqui, vocês agora vão para a igreja. Nem que seja nos cultos de Deus, vocês têm que estar lá, se quiser cear, eu não vou dar mais aqui. Aí eles estão fazendo assim, mas nesse culto agora eles não foram, não vieram. Aqui no Buriti, a minha família é daqui. Eu conheço muita gente aqui no Buriti. Eu tenho um tio que mora bem aqui, logo ali na frente. Logo ali na frente, naquela rua que tem ali atrás. O da chácara, casada com a Neuza. Mora logo ali. E assim vai, né? Então, graças a Deus. O pastor Balbino de São Paulo, de Campinas, ele estava certo para estar conosco agora em janeiro, a partir do dia 8 de janeiro. Seguro, estava tudo certo. Segundo ele me disse que estava tudo certo, né, para estar conosco. Mas já hoje de manhã ele me mandou uma mensagem, aí pelo meio do WhatsApp, me dizendo que não é possível vir nesse mês. Aconteceu umas coisas lá e não teve que cancelar a vida dele. Eu disse, não, tudo bem aí. Fico para quando Deus prover para você vir. Eu creio dessa maneira, eu creio que tudo aquilo que Deus viu se cumpre. Mas aquilo que ele não viu não vai se cumprir. Hoje, aqui estamos, e hoje está a nossa irmã Antônia mais uma vez, e está o nosso irmão Antônio ali. Deus já tinha visto isso. E ele tinha visto nesse dia, nessa noite. Ele não viu outra noite, foi hoje. Por isso que ele está aqui. Ele tinha visto dessa maneira, ninguém pode mudar. Aquilo que ele já viu tem que acontecer. Então eu creio assim, graças a Deus. Então nós vamos orar, fazer a oração para iniciar. Eu queria pedir ao irmão Bernardo para fazer a oração para iniciar o culto nessa noite. Eu quero dar boa noite a todos. Graças a Deus, o nosso Pai nos trouxe até aqui para ser uma ajuda para o nosso irmão aqui no Buriti, a nossa irmã. E graças a Deus o seu filho está aqui, essa criança tem vindo aqui. E isso é um dom de Deus que ela já deve ter, né? Já tem, né? E aqui estamos alegres, satisfeitos mais uma vez de estar aqui, né? Fazendo companheirismo com nossa irmã, para que ela possa cumprir com esse mandamento, um dos grandes mandamentos que Deus, o Senhor, deixou para nós, ensinou. E que nós hoje seja uma bênção para cada um de nós cumprir esse trabalho aqui. Pai Celestial, soberano Deus, aqui estou, te pedindo, Senhor, que tu não olhe para nossas fraquezas, que tu abençoa a nós, perdoando as falhas de cada um de nós que falhamos, e que o Senhor não olhe para nossas debilidades, que o Senhor ajude a nós nesta noite, com tua palavra, com esse pão vivo que desceu do céu, através desse homem que tu proveu, para nos ajudar. Te pedimos, Senhor, que tu abençoe a ele com tua palavra, para que nós possamos sair daqui quando terminar essa reunião alegre e satisfeito, porque ouvimos verdadeiramente a tua voz. E aqui estamos te pedindo, Senhor, que tu abençoa a toda a família da nossa irmã Lourdes aqui, como os nossos irmãos aqui que estão convidados, irmãos, e que o Senhor seja o liderança de cada um, seja o absoluto de cada um, nesta noite e sempre, pois aqui estou te pedindo, Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos adorar com alguns hinos nessa noite, uns 3 hinos aqui essa noite.
Eu vi aqui o primeiro hino. Hino de número 5, o primeiro hino, nós vamos adorar nesta noite ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Número 5 está na página 4. Vamos adorar. Eu esqueci de falar algo antes de nós fazer oração, eu lembrei agora, eu vou falar. Nós somos muito agradecidos, eu creio que todos nós, principalmente nós, que vem aqui e sempre em outro lugar, por Deus ter provido o Valdenar para nos ajudar. Isso é a graça de Deus, porque há algum tempo atrás as coisas eram mais difíceis, a gente nessas viagens, a gente não tinha uma pessoa certa assim. Mas Deus trouxe ele de tão longe, porque ele não estava morando aqui em Parnaíba, e trouxe ele para Parnaíba, e desde quando ele chegou, que Deus tem nos abençoado, nos aí tem sido uma grande ajuda para nós. Deus possa recompensar o Valdenar. Amém. Vamos adorar. Eu quero ser verdadeiro adorador, como o rei Davi, agradar teu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e tudo que eu pensar, tudo que eu falar, possa te louvar. Meu Senhor, eu quero ser santo, eu quero te agradar, quero viver em santidade, quero te honrar em todo lugar. Não quero mentir, não quero fingir, viver só de aparência. Quero me prostrar e me derramar aos teus pés, Senhor. Eu quero ficar sem tua graça, Senhor. Não sou nada, preciso de ti. Sem tua graça, Senhor, não sou nada, preciso de ti. Amém, Senhor. Glórias a Deus. O próximo é o 7, irmão. O hino de número 7. Vamos adorar. Por quanto tem escolhido o caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção dos céus te espera, porque tem decidido. Esta foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. Isso em si produzirá a grande vitória no amor divino.
caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino vive em mim. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino vive em mim. Este caminho tem provas e muitas batalhas contra o inimigo. Porém, seu Espírito Santo nos guiará até o amor divino. Já não falta muito tempo para peregrinar por esse caminho. Já se escuta a carruagem do nosso amado vindo ao nosso encontro. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino vive em mim. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino vive em mim. Que o amor divino vive em mim. Glórias a Deus. Amém, Amém. Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Irmão, quero convidar vocês para nós adorar com o hino 6. Logo depois desse hino aqui, nós vamos cantar apenas um corinho sobre graça para receber a palavra nesta noite aqui. Hino de número 6. Eu era pecador, uma alma perdida, anelava ser livre. Eu não sabia que Deus já havia feito uma obra por mim. Então ele me encontrou, limpou e me encheu. Agradecido sou. Ele simplesmente me amou, indignou, sou tão indigno de tal amor e sublime graça, do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por
Ele se sacrificou e me libertou. Não vi as cicatrizes em suas mãos, nem seu corpo sofrendo em dor, mas na cruz não pensou em sua vergonha, quando seu sangue fluiu no madeiro. Ele pensou só em ti e em mim. Foi por amor, sim, foi amor. Indignou, sou tão indigno de tal amor e sublime graça do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Digno é o Cordeiro imolado, ele subiu, mas breve vem nos buscar. Voltará por ti e por mim, este é o mistério do Calvário. Digno é o Cordeiro imolado, ele subiu, mas breve vem nos buscar. Voltará por ti e por mim, para nos levar à nossa teofania. Indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Amém. Ele se sacrificou e me libertou. Amém. Glórias a Deus. Amém, Senhor. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, Senhor. Amado Senhor Jesus Cristo, essa é a verdade, Pai. Nós estávamos totalmente cegos nesse mundo de horror, nesse mundo de treva, sem saber por onde andava, Pai. Unicamente sendo guiado por essas
atmosfera ou estes espíritos do mundo, levando nós a lugares de morte. Mas o Senhor nos achou, a tua graça nos alcançou, e o Senhor abriu nossos olhos espirituais para ver, Senhor, aonde nós estávamos andando e ver por onde deveríamos andar a partir desse momento que o Senhor veio a nós. E aqui estamos nós, Pai, agradecidos e seguros que o caminho que temos andado é o caminho de vida eterna, é o caminho de luz, é Jesus Cristo, Pai, nos guiando em todo, Pai, aquilo que necessitamos para cumprir segundo a Tua vontade, que é o que está escrito em Tua palavra. Então nós te agradecemos por esta grandiosa vida que o Senhor nos deu, que somente o Senhor pode dar, que é esta vida eterna. Assim, Pai, nós te pedimos estas bênçãos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada um destes irmãos que aqui estão nessa noite, que o Senhor viste, cada um deles, Senhor, possa falar aos corações de cada um, e eles possam sair daqui abençoados. Tudo aquilo que eles têm clamado, que o Senhor possa vindicar a cada um deles, que o Senhor concedeu isso a eles, que eles possam crer, Pai, porque está escrito em Tua palavra, tudo que pedir ao Pai crendo, receberá, e a Tua palavra é a verdade. Assim, Pai, eu me rendo a Ti neste momento, me afasto desse lugar e te peço que o Senhor tenha a liberdade de tomar esse vaso e cumprir a Tua vontade, Pai, nesta noite, falando aos corações de meus irmãos, pelo Teu Espírito Santo, porque assim te peço essas bênçãos para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar os irmãos. Quer tomar uma escritura para ler? Quero expressar algo para vocês um pouco antes de nós ir para a ceia. Mas não estou pensando em demorar muito, não. Vamos demorar um pouco aí. Eu quero convidar vocês para nós tomar a escritura de Apocalipse, o último capítulo de Apocalipse. A partir do versículo 12 em diante. Vamos ler até o versículo 17. Vamos ler toda a escritura até chegar do último, daqui do 12 em diante. O meu tema está nesses dois versículos, versículo 16 e versículo 17. É aqui que está meu tema nessa noite, meu pensamento. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 em diante. Amém? Amém. Vamos ler. Versículo 12 está escrito assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida.
Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amado Senhor, esta é a tua palavra. Qualquer pessoa em cima da terra que sabe ler pode tomar ela e ler como eu acabei de fazer. Mas somente o Senhor, que é o autor dela, pode nos dar a revelação ou indicar ela em nossos corações pelo teu Espírito Santo. Assim, nessa confiança que pedimos para o Senhor, tome, Pai, a liderança desse culto e tome a tua palavra e fale aos corações, porque eu não posso. Assim que peço, Pai, essas bênçãos dessa confiança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar os irmãos. Então aí está a palavra do Senhor, irmão. Creio que ela é clara para nós, porque está escrito que a palavra de todo homem seja mentira, mas o Senhor disse que a minha palavra é a verdade. Amém. E a palavra de Deus é o que está escrito aqui. Glória a Deus. E aqui está dizendo bem claro para nós, aqui nesses dois versículos que eu citei para vocês. Aqui no começo ele diz que enviou o seu anjo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas. Nós sabemos que o anjo, há dois tipos de anjos que precisamos saber. Há os anjos celestiais, espiritualmente falando, e há os anjos terrestres. Pelo menos, um profeta, um pregador, um pastor, um ministro, ele é um anjo na terra. Ele é chamado anjo na terra. Mas há os anjos celestiais, como o anjo do Senhor, que nós sabemos que o anjo do Senhor não é o outro, é o Espírito Santo. Amém, amém. Então há os anjos naturais que Deus usa na terra, como os profetas, apóstolos, essas coisas, pastores, todo esse povo aí, é chamado anjo. Mas há os anjos celestiais. Agora, estes anjos terrestres, eles são ungidos com estes anjos celestiais, esses anjos celestiais da terra, do céu, quer dizer. Então aqui ele diz que enviou o seu anjo para testificar essas coisas. Quer dizer, dar a conhecer. É o último livro da Bíblia, é o último capítulo da Bíblia que está escrito. Para dar a conhecer ao povo, ao mundo, qual era a sua vontade para os últimos dias na terra. Tem a era da igreja, nós sabemos, aí em Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, falando da era das igrejas. Essa era que vivemos, sabemos que é uma era chamada na Bíblia a era de Laodiceia. É a última era que existe, não tem outra era fora essa é a última. Esse é o final de todas as coisas que estamos vivendo e eu creio que estamos vivendo nos últimos dias na terra. Amém. Então, Amém. e aqui diz, o Espírito e a esposa. Diz, vem, e quem tem sede, venha. O Espírito e a esposa de Jesus Cristo, sabemos que é uma igreja, Amém. um povo na terra. Amém. Glória a Deus. Essa é a esposa de Jesus Cristo. É um povo na terra que é chamada igreja. Não é uma igreja, vou usar aqui uma expressão. Não é um povo reunido no lugar dizendo nós somos a esposa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a igreja de Deus, a noiva, a esposa de Jesus Cristo, é o povo, é de toda raça, língua e nação. Ela é composta disso.
é de toda raça, língua e nação. Amém. É um povo no mundo inteiro. Não é um povo reunido no lugar dizendo nós somos fulano de tal. Não é isso não. Agora, é claro que nós sabemos que os membros desse corpo de Cristo que forma a sua esposa, eles também estão em todo lugar. Eles podem estar num lugar onde só tem 2 pessoas, eles podem estar num lugar onde tem muita gente. Sabemos que é desse jeito. Então, mas é um povo no mundo inteiro. O apóstolo Paulo, ele fala no capítulo, creio que é capítulo 11 de 2 Coríntios, ele pregando para o povo. Eu creio que vocês sabem disso. O apóstolo Paulo foi o homem, o apóstolo que Deus levantou para tirar a sua noiva, a sua esposa, que é um povo gentil. É composta de toda a raça. O apóstolo Paulo disse que, capítulo 11, ele diz: suportai-me um pouco mais, porque estou com zelo de vós, porque quero apresentar ao Senhor uma virgem pura, limpa, né? Uma igreja pura, uma virgem, um povo, uma igreja pura do pecado, é totalmente ao Senhor. Isso está no capítulo 11 de 2 Coríntios. Se ler lá, vocês vão encontrar isso aí, bem claro. Então, desde aquele tempo, o apóstolo Paulo, nós sabemos, para mim, ele é um dos maiores apóstolos da Bíblia. Eu tenho o apóstolo Paulo como um dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada. Todos eles eram grandes homens que Deus usava, mas o apóstolo Paulo, para mim, foi um dos maiores. Porque o apóstolo Paulo não foi ninguém que apresentou ele para pregar o Evangelho. Como os outros também, Pedro, João, não foi Jesus que apresentou. Mas Jesus era quem na terra? O bom pastor. Amém. O filho do homem. Ele estava fazendo a obra na terra como o filho do homem, o bom pastor. Sabemos que era Deus em carne, mas ele estava na terra fazendo a obra, sim. Então ele foi quem apresentou, escolheu o apóstolo Pedro para ser o pastor de Israel. Mas o apóstolo Paulo, ele deixou claro, porque depois de muito tempo que o Senhor tinha morrido, ressuscitado e subido os discípulos na terra, e aí foi que o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja de Deus, do povo de Deus, né, da igreja primitiva, que tinha recebido o Espírito Santo em dia de Pentecostes. E ali, depois já de bom tempo, Deus encontrou ele a caminho de Damasco, ali naquela coluna de fogo. A Bíblia diz claramente que quando ele ia a caminho, ele ia para prender o povo, a igreja de Deus, que não podia pregar naquele nome, no nome do Senhor Jesus, era proibido. E ele era um homem de grande autoridade, não falando no sentido natural, na terra, como um capitão, um coronel, coisa assim. Mas ali, quando a coluna de fogo se apresentou a ele, que ele caiu daquele poder, ele era um homem ensinado por Gamaliel, um homem de muita sabedoria. Gamaliel era um grande homem na terra, no sentido intelectual. E ele tinha aprendido por ele, mas ele sabia que Deus era real. Então, quando ele viu a coluna de fogo, ele disse, cegou, mas ele disse, quem é esse Senhor? Então a Bíblia diz que saiu uma voz da coluna de fogo e disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém, amém, amém. A Bíblia, irmão, é um mistério. E só Deus pode revelar o mistério de Deus, que é o mistério da Bíblia. Homem nenhum pode. Amém. Ele pode estudar o quanto ele quiser, ele vai barulhar a Bíblia toda e sair da vontade de Deus, ele nunca vai poder. Tem que ser Deus fazendo a obra, tem que ser ele revelando. Agora, ele disse para Paulo, claramente, aqueles que viam com ele, disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas ele viu uma coluna de fogo, uma luz muito forte que ele chegou. E essa voz veio dali. Por que ele não disse assim, eu sou o Espírito Santo a quem tu persegue? Porque o Espírito Santo era quem tinha enchido em Pentecostes e enchido toda a igreja. Ou não era? Amém, amém. Mas ele não disse. Ele disse que era Jesus.
Vou usar uma expressão. Isso tudo a mente carnal não consegue ver. Muitas coisas. O que acontece? Mas Jesus não tinha subido, o corpo não estava lá no propiciatório. Amém. Mas ele disse que era Jesus que estava perseguido. Isso quer dizer que ele estava lá na igreja. Amém. Glórias a Deus. E isso quer dizer que quem estava naquela igreja, naqueles homens, Pedro, Tiago, João, Maria, Maria Madalena, e todo aquele povo ali, era Jesus. Amém. Está aqui hoje também. Amém. Glória a Deus. Porque Paulo estava perseguindo era a igreja de Deus. Amém. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo de Jesus é a mesma pessoa. Glórias a Deus. Aleluia. O Espírito Santo não é um, Amém. Jesus é outro. Amém. Não, é a mesma pessoa. Agora tem que saber essas coisas. Só que ele estava fazendo a obra na terra, o Deus eterno, como filho. Amém. Ele veio nascido de uma virgem, sem um processo do pecado, mas ali era Deus em carne. E como foi que ele foi criado? Mateus capítulo 1 está escrito. Eu vou ler, Amém. para mim continuar um pouquinho meu pensamento. Mateus capítulo 1. Versículo 18. Creio que aqui no versículo. Amém. Aqui no versículo 18 de Mateus capítulo 1 está escrito assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Concebido do Espírito Santo. Isso é claro para nós. Quem era o pai daquele corpo chamado Jesus? Amém. O Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo, o pai foi quem criou aquele corpo, nós sabemos. E João, capítulo 5 do Evangelho de João, está escrito. O Senhor Jesus disse para os judeus, aqueles que estavam esperando a Ele e rejeitaram a Ele. Ele disse, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais, não me recebem. Não me aceitais. Se vier, quando vier outro em seus próprios nomes, vocês vão receber. Ele disse, eu vim em nome de meu Pai. Isso quer dizer que aquele nome que estava sobre aquele corpo, que foi criado, gerado pelo Espírito Santo, era o nome do Pai. Oh, glória, amém. Amém. Mas quem foi que criou, que gerou aquele corpo? Não foi o Espírito Santo? Espírito Santo, amém. Glória a Deus. Então o Pai gerou o Espírito Santo. O nome do Pai é Senhor Jesus. Amém. Esse é o nome do Pai, que era o que estava sobre seu filho. Amém. Então veja bem, aqui diz que não pode tirar e nem acrescentar. Glória a Deus. É o que está escrito. E se você ler o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 36, em diante, 37, 36, ali em diante, você vai encontrar onde o Senhor Jesus diz claramente para os seus, aqueles que estavam ouvindo. Ele deixou muito claro. Ele disse, olha, eu não estou lembrando muito bem, deixa eu ver aqui, irmão. João, o Evangelho, capítulo 7. Eu sei do capítulo, mas a pronúncia eu não estou lembrando. Eu vou pegar aqui. Para não ficar, não ficar errado. João 7.
versículo 36 em diante, eu vou ler. Vou ler o 35. Disseram, pois, os judeus, uns para os outros, para onde irá este que não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que diz? Buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo 39. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Como é que recebe o Espírito Santo? Aqueles que creem como diz a Escritura. Amém, amém, amém. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Não é como diz um homem, irmão, qualquer outro homem. Não é isso. Não é como o seminário ensina. Não é fazendo curso no seminário para ser isso aqui. É como diz a Escritura que tem que crer. Amém, glória a Deus. Para receber a vida eterna que é o Espírito Santo. Amém. Mas esse é o problema do engano na terra, é isso. Porque quando Paulo começou seu ministério lá na era de Éfeso, já havia na igreja primitiva, a igreja de Deus que receberam o Espírito Santo, já tinha um espírito nicolaíta metido no meio deles. E quando chegou no que Paulo tomou o ministério, aí ele estava ali junto com Paulo. O espírito nicolaíta, está em Apocalipse. Que espírito nicolaíta? Um espírito que aparentemente era um espírito de Deus que estava ali. Mas a tendência dele era enganar. Mas para ele enganar, ele tinha que ser muito bonzinho. Entrou lá. E quando ele entrou lá, cada era veio em Éfeso, passou para Esmina, na era de Pérgamo, aí ele foi coroado. Um espírito não pode ser coroado. Na era de Pérgamo, aquele espírito se encarnou. E aí, aquele homem que tomou foi coroado. Aí daí já viu o distorcimento em toda a palavra. Em todo ensinamento de Jesus, como Jesus tinha ensinado, os apóstolos tinham ensinado que era a mesma coisa que Jesus tinha ensinado, aí começou a entrar o distorcimento da palavra ali. E depois que esse vaso, esse homem foi coroado, ungido por esse espírito, que é chamado na Bíblia o espírito do anticristo, o que sucedeu? Aí ele tirou todo o ensinamento que Jesus ensinou e colocou aos seus dogmas, nas suas ideias, aquilo que ele queria, o inimigo para enganar. E daí vem daquele tempo até hoje na terra. Isso tomou conta. Mas Deus prometeu que no dia da voz do sétimo anjo, assim como anunciou os profetas, seus servos profetas, ele viria e se dava a conhecer a um povo na terra. Oh, glória. Amém. Restauraria a fé dos Amém. seus filhos, a fé dos pais apostólicos. Amém. Que fé dos pais apostólicos? A fé que os apóstolos receberam. Glória a Deus. Foi está prometido na Bíblia que nessa última era, nesse último tempo que vivemos, nos últimos dias, ele viria e fazia isso. Restauraria tudo aquilo que tinha tirado. Amém. Joel, você vai encontrar falando disso, ele fala daquela árvore que foi comida e ficou só o tronco, isso quer dizer a palavra. Então, irmão, estamos vivendo numas horas maravilhosas nessa terra. Porque estamos vivendo nas horas que Deus tem cumprido sua palavra. E tem Amém. revelado a um povo. Mas ele não tem revelado os sábios, não. Ele tem revelado aqueles que são simples.
que não sabe nada. Porque Deus só faz a obra assim. Amém, amém, amém. O Jesus, quando estava na terra, ele deixou claro. Ele disse: te dou graça, Pai, por ter ocultado essas coisas dos sábios entendidos e revelar-se aos pequenininhos, aqueles Glórias a Deus, que amém. querem aprender, que se Aleluia. rende. Você Glória acha a que Deus Deus. muda? Ele não muda, ele só faz a obra. Amém, meu Deus. Então, o povo de Deus na terra, aqueles que recebem a revelação da vontade de Deus para a sua vida na terra, irmão, é um povo simples. Amém, amém. É um povo que verdadeiramente crê na palavra. E esse é um povo, a Bíblia diz que ele é um povo que foi escolhido, elegido e predestinado antes da fundação do mundo. Amém, amém. É isso que está escrito. Então, o apóstolo Paulo, por isso que eu disse para vocês que eu tenho ele como um dos maiores discípulos, o maior homem dos apóstolos da Bíblia. Eu vejo ele. Todos são grandes, mas eu vejo o apóstolo Paulo assim. Essa é a minha maneira de crer nele. Por quê? Porque ele deixou claro. O Senhor tinha subido, tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha subido. Tinha comissionado, voltou de Pentecostes e encheu aquele lá. Aquele lá tinha andado com Jesus. Receberam todo o ensinamento dele. Paulo não. Paulo não cria. Não era que ele recebeu o ensinamento de Jesus, ele não cria. Mas quando aquela voz veio, ele creu. E quando ele creu naquela voz, ele disse que ele era, e ele creu naquilo dali, irmão, a Bíblia diz que ele começou o ministério na terra. E ele ainda diz mais, parece que é no livro de Gálatas, que ele disse que não aprendeu de homem algum. O Deus revelou a ele. Amém. Quer dizer, ele amém. não foi o ministério, ele quando Deus chamou ele para o ministério, para ele que ele tomou a posição e recebeu a revelação, e Deus deu isso a ele não foi lá em Jerusalém, ou sei lá onde fosse, chega lá e dizer: Pedro é o homem que Deus levantou, foi comissionado como pastor da igreja, ele pegou as chaves dos céus, eu tenho que ir lá saber se eu posso pregar. Ele não foi lá não, irmão. Glória a Deus. Ele não procurou nenhum Amém. deles para ir. Para Amém. começar, eles tinham ele como falso, tinham até medo dele, que ele ia fazer a perseguir ele. Ele não foi atrás de nenhum deles lá para perguntar se podia pregar, para eles botar a mão neles para ele poder pregar o evangelho. Não foi não. Deus fez essa obra dele. Amém. Deus enviou Ananias, um profeta, para ir lá quando ele estava cego lá em Damasco. Lá, vai lá, ora por ele. Ele não queria ir não, mas ele é perseguidor. Vai lá que eu tenho um propósito da vida daquele homem. Ananias foi lá, orou por ele, pôs a mão nele, e aí ele foi, abriu os olhos. Eu vou usar uma expressão, não sei se vocês escrevem. Eu creio que tanto foi aberto os olhos cegos, se tivesse cego mesmo, como a cegueira, os olhos espirituais. Para ele Amém. ver. Amém. Foi comissionado ao ministério ali. E aí ele começou na terra. Por isso que eu quero dizer. Quando Deus chama um homem para um ministério, irmão, ele vindica esse homem. Amém. Amém. Não é outro homem que vindica um homem dizendo que ele é isso e aquilo, não. É Deus que vindica. Glórias a Deus. Amém. E se Deus vindica, se Deus chama um homem, ele vindica. Estou voltando atrás, ele vindica isso, mostrando que está ali. Amém. Amém. Irmão, a Bíblia é clara, é só ler. Em Marcos, o último capítulo de Marcos, eu não sei se é 28, 16. 16 é Marcos 16. Antes do Senhor Jesus subir, ele disse para os seus discípulos. Ele disse para eles que agora eles estavam livres, eles tinham para pregar o evangelho em todo lugar, samarito. E ele disse: estes sinais seguirão os que creem. Amém. Glória a Deus. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, orarão pelos enfermos, eles são curados, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, nenhum mal fará. Ele enviou, ele disse: esse sinal tem que seguir. E esse sinal tem que seguir o ministério que Deus levanta, irmão. Glória a Deus. Eu creio dessa maneira, Amém. porque Deus não mente. Amém. Ele é verdadeiro, ele não mente. Então eu creio nisso, assim, dessa maneira, e vivo assim. E para encerrar, para nós ir para ser, eu vou dizer isso aqui para vocês. Então não pode acrescentar. O problema é que muita gente na terra, irmão, quer ensinar Deus. Quer explicar Deus. Ninguém pode explicar Deus. Não tem um lugar na Bíblia onde ele peça para ninguém explicar ele. Ele pede para nós crer. E aí é ele que faz a obra, não é o homem. Cremos na palavra, aí ele é o grande Espírito Santo. Então ele vem, toma esse vaso e fala aquilo que ele quer falar. Amém. Amém. Agora, conhecer isso, irmão, é para uma semente, porque desde o princípio ninguém conheceu.
Poucos os que o enchiam. Jesus estava ali. Moisés, depois veio os outros, depois de Moisés, aquele ministério, tudo veio na terra, as pessoas seguindo. Quando Jesus se manifestou, quem foi que criou nele? Muito poucos. Ele nunca tinha ido à escola para estudar nada. Ele era toda sabedoria, o que ele queria à escola? Muito simples. Muito simples. Muito comum. E as pessoas, vou usar aqui uma expressão, se vestia muitas vezes dessa maneira que eu estou vestido aqui e ficava todo inchado. Mas quem é esse aí, filho de Maria aí, filho de José aí, agora vem com essa história de dizer que nós temos que crer nele? Isso aí nós conhecemos. Nasceu até do nascimento ilegítimo. Quando José tomou ela, ela já era barbuda. É desse jeito que o pessoal olha muitas coisas, irmão, na terra. No lugar de olhar para a palavra e tomar a palavra de Deus e vigiar a palavra e ver o que está acontecendo, que Espírito está falando, eles vão para o homem carnal, para o pecado. Aí rejeita Deus. Então não pode acrescentar, não pode tirar. Amém. Tem que ser como está escrito. Mas isso aqui tem muita coisa para falar, é porque eu não vou aprofundar, que eu quero ter a ser, não vamos demorar muito. Mas isso aqui tem muita coisa, irmão, para falar. Como está escrito. A Bíblia diz em Amós 3,7: Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele seus servos profetas. Amém. Amém. Deus não faz coisa nenhuma sem que primeiro ele revele seus servos profetas. E está escrito em Mateus, creio que é isso, que aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe o galardão do profeta. Amém. Amém. Agora, um profeta, irmão, não é um dom de profecia. Profeta não é um dom de profecia. Profeta nasce profeta. Moisés não tinha um dom de profecia. Ele nasceu profeta. Amém. Jeremias não tinha um dom de profecia. Ele nasceu profeta, foi escolhido ainda quando estava no ventre de sua mãe, diz a Bíblia. E todos os profetas de Deus são dessa maneira. Não é um dom de profecia. Um dom de profecia é o dom que é levantado dentro desse ministério profético, conforme aquele que Deus se revela para seu tempo. Aí Deus se levanta, toma os homens com um dom de profecia para pregar ou dar a conhecer a verdade conforme aquilo que ele prometeu. Mas esses dons de profecia, irmão, se é levantado por Deus e é um dom, é um homem chamado por Deus e tem esse dom de profecia, ele não pode sair da palavra profética. Ele tem que pregar exatamente aquilo que Deus revelou e manifestou através do profeta. Amém. Amém. Agora é preciso receber essas coisas, irmão. Irmão, os discípulos ali não podiam sair da palavra que Jesus ensinou a eles. Nenhum deles. Você vê na igreja Formosa, depois que o Espírito Santo desceu, Pedro e João, quando chegaram ali, que tinha aquele aleijado que ficou curado, depois aqueles religiosos ali começaram a perseguir eles e perguntaram: gente, em nome de quem vocês estão fazendo isso aí? Em nome de quem esse aí ficou curado? O que o apóstolo Pedro disse? O apóstolo Pedro disse para eles que eles tinham crucificado Jesus Cristo. Mas aquele dali estava curado em nome de Jesus Cristo Nazareno, no qual eles tinham crucificado. Amém. Amém. Ele não disse que foi no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse que foi no nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Amém. Pode ler a Bíblia todinha. Eu quero ver quem é que não mostra na Bíblia um lugar onde diga que uma pessoa foi curada no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Isso não é nome, irmão. Isso é título. Amém. Mas Glórias a Deus. esse espírito de Nicolaíta que entrou na igreja desde a era de Pérgamo até hoje, está na terra, trocou isso aí. Tirou o nome do Senhor Jesus, que é o único nome debaixo do céu, no qual tem poder de curar, de libertar e de dar a vida eterna, e colocou o título Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê que eles fizeram isso? Porque eles vieram aí de Roma, esse Espírito veio de lá. Sabemos disso. Aí o que acontece? Os romanos são idólatras, irmão. Eles não podem crer num só Deus. Aí eles dizem que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Quem foi que disse isso? Não é assim. Deus é perfeito.
A perfeição de Deus é isso, numa trindade. Amém. Como nós somos perfeitos numa trindade, cada um de nós somos. Glórias a Deus. Amém. Amém. Corpo, alma e espírito. Tronco, membro e cabeça, tudo isso. Amém. Amém. Mas nós não somos três, irmão, nós somos uma só pessoa. Glórias a Deus. Amém. Amém. Entenderam? Então, Pai, Filho e Espírito Santo é uma perfeição de Deus, da sua obra na terra. No Velho Testamento lá, ele fez a obra como Pai. Elohim, o Deus invisível, o Senhor Jeová. Mas quando ele veio como filho, ele fez a obra como filho. Mas não era outro Deus, era o mesmo Deus, só que agora ele estava manifestado fazendo a obra como no seu filho. Como filho. Glórias a Deus. E depois que ele fez a obra como filho e morreu e ressuscitou e subiu, aí ele voltou e fez a obra como na terra? Como o Espírito Santo. Amém. 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 Na terra. Mas não era outro Deus, é o mesmo Deus. Só que com manifestação. A Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus se manifestou de muitas maneiras na terra. Então, muitas maneiras. Se a gente for falar dos títulos de Deus na terra, como ele faz a obra em cada tempo, nós falamos muito de Shaddai. É muita coisa. Muitos títulos que tem. Mas não era o nome dele. O nome dele é Senhor Jesus. Glórias a Cristo. Deus. Amém. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 4, versículo 12. Quer dizer, debaixo do céu e nem na terra não há outro nome no qual podemos. Os homens podem ser salvos. Somente no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você está doente e quer ser curado? Creia no nome do Senhor Jesus Cristo e rejeite aquilo. Lhe chamam para orar? Vá lá, ore. Faça como Pedro e João. E Deus faz a obra. Amém. Amém. Bom, vou encerrar agora. E vou dar esse testemunho para você. Rapidinho. Fui chamado para orar pelo menino de 12 anos de idade. Numa cadeira de roda. A mãe dele era da igreja batista. E o pai também. Morava em São Paulo. Gastou tudo que ele tinha lá e tudo que ele ganhava lá era só para gastar com esse filho. Quando começou a caminhar, caminhando. De repente o menino não andava mais. Aí ia para a cadeira de roda. Aí cresceu com 12 anos de idade e eles nessa luta nos médicos, e os médicos nunca descobriram nada. Aí ele veio embora para Parnaíba, porque os parentes deles eram aqui de Parnaíba. Chegaram sem nada, coitado. O que tinham gastado tudo com esse filho. E eu estava lá em casa remedando uma caçoeira. 5h30 para 6 horas da tarde. Mãe dele passou. Ele estudava junto com o meu filho. 12 anos, a mesma idade do meu, mais ou menos. Mas eu não sabia que ele tinha essas coisas, não. Ela passou com a cadeira de roda na garupa do mototáxi. Eu fui com a ela parou. Perguntei para onde ela morava assim perto. Para onde ela ia com aquela cadeira de roda. Ela disse que era pro filho dela e era para mim dizer pro meu filho, dizer para a professora lá de eles estudavam. Ele estava com 20 e poucos dias que não ia para a escola. Que ele não ia porque estava doente na cadeira de roda. Aí quando ela me disse isso, o mototáxi parado, então, 5h30 para 6 horas já. Eu fui e perguntei a ela. Você crê em Deus? Ela disse, sou da igreja batista. Eu disse, não estou perguntando qual é a igreja que você é, não. Estou perguntando se você crê em Deus. Ela disse, crê. Eu digo, você aceita eu ir lá orar por ele? Eu senti um desejo de orar por ele. Ela disse isso. Ela disse, pode ir. Depois eu vou já. Aí eu fiz pegar a cafeira, botei pra dentro e fui. Cheguei lá, entrei na casa, o marido dela não estava. Ele tinha uma função lá na igreja. Estava só ela e ele, filho. E mais 2 pequenos. Eu sentei num sofá. Aí lá se veio na cadeira de roda. Sem camisa e de bermuda. As pernas, pô, a gente olhava as pernas normal, boazinha. Não tinha nenhuma fina nenhuma, não. Boazinha. Porque eu olhando pra ele naquela cadeira de roda. Vai estar com quanto dia tá nas cadeiras já? Estou com mais de 20 dias já.
Eu fiquei olhando para ele. Ele era tecladista lá na igreja. Tocava teclado. Aí eu fui e perguntei para ele assim, eu disse, mas por que arrumação é essa? Ele disse, irmão, eu não estava no ministério não, era da igreja, não era pastor não. Eu digo, mas como é isso? Ele disse assim, irmão, isso aqui é assim, de repente me dá medo, eu sinto medo, aí pronto, eu não ando mais, perde a força da fé, eu não ando mais, mas é só isso. E eu passei dias sem poder andar, a força voltar. Isso, aí a mãe dele disse, isso vem desde ele pequeno, quando começou a caminhar, que é desse jeito. Aí ela foi contar a história dele. Eu fui e disse assim, você crê que se eu orar por você, Deus me tira dessa cadeira de roda e dá a sua saúde? Ele disse, eu creio. Aí eu olhei para ela, e você, que é a mãe, você crê? Ela disse, creio. Eu digo, pô, me dê sua Bíblia aí. Eu não levei Bíblia, não, eu trouxe a Bíblia dela. Aí eu li Marcos capítulo 16. Eu digo, vocês creem nisso aqui? Ele disse, eu creio. Ela disse, eu também creio. Eu digo, pois vamos orar. Só eu digo, traga uma camisa e vista nele. Ela trouxe uma camisa, vestiu nele, na cadeira. Eu me ajoelhei e pus a mão nas pernas dele, e me ajoelhei e pus as duas mãos na perna dele. Vamos orar. Oremos. Terminemos de fazer a oração simples. Minhas orações bem simples, né? Terminemos de fazer a oração, e pegado com eles, da outra lá tem um comércio que vende pão, e eu comprava pão lá de manhã. E já estava truco, já de noite, quando terminou. Eu disse assim, olha, se você crê, com certeza amanhã você não está mais nessa cadeira de roda, não. Deus vai te tirar daí. Aí tinha um culto lá na minha casa, com uns 4 dias na frente, culto assim, ali. Eu fui e convidei eles. Ele disse, se não tiver chovendo, a gente vai. Aí eu fui embora. Quando deu de manhã, eu fui comprar pão. Eles tinham um cachorro pastor alemão grande. Quando eu cheguei lá, eu passei na frente da casa, o portão estava grande, um portão grande, entra carro. Eu vi ele correndo lá dentro do quintal, bem cedinho. Com o cachorro, brincando com o cachorro lá dentro do quintal. Aí eu, pai, graças a Deus, obrigado, Senhor. Aí eu fui e comprei os pão. Quando eu voltei, ela estava no pé do portão, ela viu quando eu passei. Ela disse, irmão, olha ali, ó. Aí amanheceu aí, bonzinho aí, não tem mais nada. Aí eu disse assim para ele, graças a Deus. Mas vou lhe dizer uma coisa, minha irmã. Continue crendo. Porque o inimigo é sujo. A fé afasta o mal, mas a incredulidade ressuscita. É verdade. Continue crendo no Senhor e fique firme na fé, crendo e destaque, porque essa é uma obra já consumada. Ele saiu lá ele voltou para São Paulo, hoje ele é casado. Ele saiu lá de Parnaíba, voltou para São Paulo, ele já é um homem de 20 anos. Rapaz, o homem que era um cara novo. Nunca mais ele voltou para aquela cadeira de roda. Até hoje, até onde eu sei, nunca voltou. Glórias a Deus. Deus, Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome O inimigo, totalmente espírito, irmão. Os espíritos, os médicos não sabem o que é. Porque os espíritos é combatido espiritualmente, não é com remédio. É dessa maneira. Então, isso que aconteceu, eu queria dar esse testemunho para vocês. Então, Deus ainda faz essa obra hoje. Se eu for contar testemunho para vocês durante a minha caminhada, eu tenho muito o que falar. Muita coisa. Tremendo, muita coisa tremenda. Deus sabe. Eu já vi Deus fazer. Mas nós vamos parar aqui. Vamos tomar 2 escrituras para nós de passeio. Eu quero convidar para ler 1 Coríntios, capítulo 11. Ele ainda é o mesmo, irmão. Ele ainda faz essa obra. Glórias. Ele ainda cura. Amém. Mas essa obra é feita, diz o Senhor, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que tudo que pediu ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é concedido aos que creem. Glória a Deus. Capítulo 11 de 1 Coríntios, para nós ir passeio. Versículo 23 em diante. Vamos ler. Porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear,
tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgassem a nós mesmos, não seremos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Então aí está. Não ser condenado com o mundo. E o que quer dizer isso? O mundo já é condenado. Amém. João capítulo 13. João Evangelho capítulo 13. Deixa eu ver aqui. Vamos tomar aqui alguns versículos. Quero ler a partir do versículo 6 em diante. Versículo 6 de João, do capítulo 13 de João, está escrito assim: Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse: Entendei o que vos tenho feito. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, irmão, pode sentar. Aí está claro. O apóstolo Pedro não queria aceitar ele lavar os pés. Mas o que disse? Ele disse para eles: Olha, tu não vai entender agora, mas mais tarde tu vai entender. Mas ele disse para eles: Olha, se tu não deixar eu lavar teus pés, não tem parte comigo, não. Não tem parte no reino, na vida eterna. Aí ele se desesperou, disse logo: Pô, lava a cabeça, o corpo e tudo, queria se banhar louco. Ele disse: Não, abaixa os pés, o demais está limpo. E aqui mais embaixo ele diz claramente: a vocês dizeis que eu sou mestre e Senhor, e eu sou. Então, fazei como eu vos fiz, porque eu dei um exemplo. Quem é um exemplo dos cristãos, irmão? Senhor. Amém. É o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele é o único exemplo do filho dele, irmão. O filho de Deus só tem um exemplo na vida, e esse é o Senhor, que é a palavra. Amém. Não tem outro exemplo. Esse é o único exemplo verdadeiro que eles têm. Então, se ele disse que assim como ele, sendo isso, ele fez, e eles deveriam fazer, você acha que isso foi só para ele ir lá? Era só eles que eram filhos de Deus, nós não somos filhos dele também? Então tem que fazer a mesma coisa hoje. Amém. A palavra é eterna, ela não muda, ela é a mesma ontem, hoje, eternamente, não muda. Amém. Então temos que fazer. Mas é desse jeito. Agora, há muita coisa, irmão.
vou encerrar para nós orar, mas eu vou ler mais um versículo aqui. 2 versículos aqui de João, capítulo 8. Versículo 31 e o 32. Qual que é essa escritura aqui? Olha o que Jesus falou aqui. Versículo 31 de João, capítulo 8. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Para eles serem discípulos de Jesus, o que eles tinham que fazer? Permanecer na palavra. Amém. Aí esses que fizessem isso chegariam ao conhecimento da verdade. Então, para ser discípulo de Jesus tem que cumprir com essa palavra. Amém. Glória a Deus. Toda a palavra. Então, se a pessoa chega, permanece, né, aqui como ele diz, permanecer na palavra do Senhor, ele vai conhecer a verdade, ele vai ter revelação. Aí vai cumprir com tudo aquilo que Deus diz. Porque ele chega ao conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Amém. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Amém. Glória a Deus. A verdade é Jesus. E quem é Jesus? É a palavra. Amém. Ou não é? Amém. Glória a Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e foi chamado Emanuel, Deus conosco. Aleluia. João capítulo Glória a 1. Deus. Amém. Está lá. Amém. Então, irmão, é muito simples, quando nós alcançamos a graça de Deus, por fé, é muito simples servir a Deus. Porque está o que o ensinamento, como diz. Tudo que temos que fazer é cumprir com ela. Amém. Conforme aquilo que foi ensinado. Porque para nós receber a revelação perfeita de Deus é preciso nós crer e reconhecer o dia e a hora, porque senão vamos ficar com a letra. E a Bíblia diz que a letra mata. Verdade. A letra mata. Quem vivifica é o Espírito Santo. Amém. 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 E o Senhor Jesus Cristo disse que quando ele viesse, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, o Consolador, ele fazia lembrar tudo aquilo que ele falou. Fazia os discípulos lembrar tudo aquilo que ele tinha falado. Quando ele viesse. E quando ele veio, ele fez nós lembrar toda essa palavra. É por isso que estou pregando aqui para vocês. Glória a Deus. Amém. Amém. Porque ele veio e fez lembrar. Antes eu não sabia, mas hoje eu sei. Amém. E eu aprendi por quem? Pelo Espírito Santo. Glória a Eu Deus. nunca fui num lugar para estudar, para aprender a Bíblia. Não. Eu nunca nem li a Bíblia toda. Eu já conheci pessoas que já leu a Bíblia não sei quantas vezes. E você olha para a vida deles e são contrários à Bíblia. Eu nunca li a Bíblia toda, eu nunca li a Bíblia toda. Eu leio assim, mas se pegar e ler tanto, até chegar no final, não. Mas o que eu tenho recebido pelo Espírito Santo. Conforme a promessa que ele mandou, que ele prometeu nesse dia, e conforme a manifestação dele nesse tempo. Aleluia. Glória É a assim Deus. que tem um Amém. receber de Deus. Não é por ensinamento de ninguém. É o ensinamento. O Senhor diz no capítulo 1 de Hebreu que no Velho Testamento, os antigos, os patriarcas, os profetas, muitos já foram ensinados pelo Pai através dos profetas. Mas nesse tempo, nessa era, desde quando ele veio, do Filho de Deus, que o Filho de Deus se manifestou em carne, somos ensinados por Jesus, o Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Hebreu capítulo 1, pode ler para lá. Amém. Então vamos orar, vamos consagrar, graças a Deus. Eu creio que Deus é o único que pode verificar essas palavras no coração de meus irmãos que estão e dar a eles a revelação perfeita da sua vontade. Eu, a única coisa que posso fazer é professar conforme aquilo que ele tem me dado. Então vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, aqui está, Pai, esse pão que é um símbolo do teu corpo que foi rasgado ali no Calvário por cada um de nós. Pai, eu consagro eles, purifico e santifico, tirando deles toda a impureza, para que seja cumprido o teu mandamento nesta noite aqui, na vida dessas irmãs, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, consagro esse alimento e santifico para a tua glória. Amém. Esse pão. Assim está esse vinho, é um símbolo do teu sangue que foi derramado ali no Calvário por cada um de nós, pelo nosso pecado. Abençoa ele, Pai.
tira toda a impureza. Assim, consagramos e o santificamos e o purificamos desse vinho, para cumprir o teu mandamento, a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, assim te peço. Amém. Bom, irmão, vamos orar. Amado Deus, Pai, aqui está essas irmãs que vão cumprir com a tua palavra, o teu mandamento nesta noite. Nós sabemos que somos pessoas indignas, Pai, de qualquer coisa. Mas esse sacrifício que tu fez no Calvário, dando teu sangue ali, derramando teu sangue, tu fez digno de ser participante, Pai, desta obra da tua palavra, desta vida eterna. Assim, amado Deus, perdoa nossos pecados, perdoa os pecados de nossas irmãs que vão participar disso. O Senhor não olha a nossa falha, porque estamos crendo e seguros que estamos debaixo deste sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado ali por nós pecadores. Assim, abençoa, Pai, nossas irmãs, pois eu te peço por elas, como um pequeno servo teu aqui nesta terra, que o Senhor não olhe as suas falhas, que o Senhor abençoe. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se a irmã for cear, pode vir. Música. Função Bluetooth. Música.
Graças a Deus. Vamos adorar com o hino e logo depois nós vamos orar e encerrar o culto. Eu convidar os irmãos para nós adorar com o hino 117. É um hino da harpa. 117 é o Poder do Sangue. É o título do hino. Na página 52, número 117. Vamos adorar. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, teu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, teu sangue tem este poder. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, teu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te podes tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos orar, irmão. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelo povo aqui dessa cidade. Vamos orar pelo nosso irmão Antônio, sua família, todos nós. Eu creio que para isso Deus chama seus filhos, é para que eles orem uns pelos outros. Então, vamos orar. Amado Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, te agradecemos, Pai, por tua palavra. Que o Senhor verifique ela em nossos corações, nesta noite, mais uma vez. Que seja uma obra concebida por Ti em cada um de nós, Pai. Assim, amado Deus, abençoe estes irmãos, abençoe essas irmãs, abençoe nossa irmã Lúcia, abençoe esse lar, abençoe sua família, seus filhos, suas filhas, seus netos, toda a sua família, todo o seu povo, Senhor. Abençoe e seja com eles, Pai, a cada um. Assim, Pai, te pedimos nesse momento, pelo nosso irmão Antônio, filho da nossa irmã Lúcia, que o Senhor
concebeu que ele estivesse hoje aqui conosco. O Senhor abençoe a ele, abençoe seus filhos, abençoe sua família, abençoe sua esposa, abençoe toda a família de nossos irmãos. Seja qual for a necessidade, Pai, que eles tenham ou que a família tenha, o Senhor possa afastar e dar a eles a vitória sobre aquilo, Pai, que eles estão necessitados, porque assim nós te pedimos, Pai, pelo nosso irmão e por toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu é a nossa cura, Tu é a nossa vitória, Tu é o nosso Senhor. Assim, amado Deus, abençoa o Valdinar, ajuda o Valdinar, que o Senhor recompense ele com esse gesto de amor fraternal que ele tem feito para nos levar ou nos trazer nessa viagem para realizar, Pai, esses momentos agradáveis a Ti, Pai, que é esta comunhão, que é te adorar, que é bendizer Teu nome. Assim abençoa o Valdinar, abençoa nosso irmão Bernardo, nossa irmã Elisete, ajuda eles, recompensa eles também a cada dia, para que nós possamos a cada dia, Pai, estar firmado nessa rocha, cumprindo exatamente com aquilo que o Senhor tem pedido e colocado em nossos corações, conforme aquilo que está escrito na Tua palavra. Abençoa o povo dessa cidade, abençoa o povo aqui do Buriti, que o Senhor tenha misericórdia dessas almas que estão aí aprisionadas neste mundo de trevas. Aqui está nossa irmã Antônia, nós também te pedimos por ela, que o Senhor abençoe nossa irmã, possa conceder a ela aquilo que ela tem clamado e aquilo que ela está clamando, abençoe seu marido, nosso irmão, e abençoa toda a sua família, seus filhos, suas filhas, todo o seu povo, Pai. Te pedimos por esta família, crendo que o Senhor dará a vitória à nossa irmã naquilo que ela está te pedindo a qualquer momento, porque te pedimos, Pai, essas bênçãos por todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora leva nós em segurança de volta aos nossos lares, seja o Senhor o nosso guia, e que nós possamos ter uma viagem em paz, Pai. Assim nos entregamos em Tuas mãos, crendo verdadeiramente que o Senhor nos dará uma boa viagem e uma viagem dirigida por Ti, porque assim te pedimos essas bênçãos, Pai, confiando em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa o Marco, nosso irmão Marco, abençoe sua família, seus filhos aqui ao redor. Abençoa todo esse povo aqui de ao redor. E abençoa essa criancinha que sempre, quando nós estamos aqui, ela vem, Pai. O Senhor possa abençoar ela, abençoar a sua família, sua mãe, seu pai, todos os seus familiares. O Senhor possa abençoar os familiares dessa criancinha, porque te pedimos, Pai, por eles, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Deus abençoe meus irmãos, uma boa noite, graças a Deus. Deus abençoe, irmã. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Mora lá perto. Vai conversar aí com ele pessoalmente. Ele não sai muito não, ele fica lá, ele não sai muito tempo na rua. Estava certo que ele vinha pra cá agora, nesse meio, mas era quando ele passou o ouvido. Mas quando passou o ouvido de pastor, eu creio que ele também. Eu ia entender, né? Podia até vir, né? É. A família botar no carro. É. É, né? Quem sabe? Tem cara, mas Aproveitar, né? É. Da oportunidade boa a gente não pode perder não, né? tem que aproveitar. Cada oportunidade que surgir, É verdade. aproveitando. Às vezes ela não se repete. É exatamente. É, assim mesmo. Existe uma pregação que eu participei aí de uma vida que do jeito, na última hora ele aceitou a Jesus e nas últimas horas que ele aceitou um dia e morreu no outro. Morreu salvo. Morreu ligado de todo esse mal aí, né? A chance da salvação. A oportunidade ele já pegou ali, Pegou. se ele não aproveitar a oportunidade. Oi, irmão, você pode ficar à vontade, viu? Oportunidade Você única, fica né? aí. Vou olhar meu menino aqui que tá na rua. Tem que foi inventar. Aqui já está. Fiscal, olhando tudo legal, hein? O fiscalizando garoto, né? Eu queria ir no banheiro ali. Ah, porque eu sei mais isso. Mas, né? Pode encontrar. Né, consegue. Ah, sim, sei. Ver se o banheiro tá livre.
Essa vazia. Vem, velho.